Boa noite, pessoal. Todos que estão aqui com a gente já, que vão estar participando do nosso bate-papo de pré-lançamento, e todos que vão participar também assistindo, e depois também quem vai estar assistindo essa gravação no canal da Editora Discurso. Essa atividade é, então, um pré-lançamento do livro A Civilização Pós-Edipiana, que acabou de chegar essa semana aí. Então, logo vai estar na mão de vocês aí, todos que já compraram na pré-venda, também os colegas que estão participando dessa conversa inicial aqui. E como uma conversa de pré-lançamento sobre um livro, a nossa proposta é um pouco situar o livro, né? Não é contar exatamente do que se trata o livro, ele ainda não está circulando, mas abordar de algumas formas aí a temática da civilização pós-edipiana. E para isso nós convidamos os psicanalistas Fernando Hartmann, Lívia Vigil, que são duas das pessoas que trabalharam nesse projeto de publicação. Então, a Lívia como uma das tradutoras, o Fernando como revisor técnico, e os colegas Alexandre Starnino e Israel Sena, um pouco na função mais de comentadores, né? Então, não trabalharam no projeto, mas tiveram acesso ao livro já previamente e trabalham com essas questões que o Mustafa Safwan aborda. Então, o convite é para a gente ter um bate-papo inicial, né, dentro da temática, que é uma temática um tanto polêmica, a civilização pós-edipiana, isso a gente vai ver na conversa, mas que o Safwan tem o mérito de colocá-la em discussão, justamente, né, desde o título do livro, que é a sua última publicação. Então, eu vou convidar vocês a falarem e depois, ao final, a gente pode abrir um espaço para perguntas, comentários, tanto de quem está nos assistindo quanto entre as pessoas da mesa mesmo. Pensei em a gente iniciar primeiro com o Fernando e Lívia, que trabalharam na publicação, né, poderem talvez situar um pouco da própria experiência de trabalhar com esse autor, né, com esse livro, e depois a gente passar ao Israel, que fala de Salvador, e ao Alexandre, que fala de São Paulo, a quem eu também vou pedir que daí se apresentem sua relação com esse livro, com esse autor, né, quando forem fazer os seus comentários. Pode ser assim? Então, Lívia, Fernando, de acordo com a preferência de vocês aí, quem vai dar o start? Pode começar, Lívia, bem tranquilo. Tá bom, É, obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do Josias, da Editora Discurso, para estar aqui hoje, né? É uma alegria estar aqui, apesar da tragédia que está em curso no Rio de Janeiro, né? Eu, pessoalmente, estou em São Paulo também, junto com o Alexandre, mas penso que é uma situação que nos abala muito, né, a todos, visto que se trata de um massacre executado pelas forças policiais do estado do Rio de Janeiro e que, obviamente, não é uma peça isolada, né, no maquinário perverso do Estado, que segue tratando corpos negros e periféricos a partir da lógica da necropolítica. Então, infelizmente, é mais uma chacina que entra para a história sangrenta, né, racista e colonial do nosso país. Mas apesar disso, então, apesar desse pano de fundo, né, de fato é uma alegria estar aqui e dividir esse momento também com os colegas que o Josias acabou de apresentar, o Fernando Hartmann, o Alexandre Starnino e o Israel Sena, notadamente para falar sobre esse livro que não só coloca questões muito interessantes a serem debatidas, mas que também é um livro com o qual eu me envolvi pessoalmente, né, visto que, como o Josias anunciou, eu realizei, junto com a Gabriela Panarim, a minha amiga e dupla nesse empreendimento, a tradução desse livro para o português. Foi a primeira vez que eu realizei um trabalho assim, eu sou psicanalista, né, um trabalho de tradução, foi então meu primeiro contato traduzindo uma obra.
E quando eu fui contatada pelo Josias no início deste ano, eu, eu fiquei, né, assim, um pouco sem saber como seria, né, traduzir essa obra do francês, então, para o português, né, esse livro que no original se chama La Civilisation post-Édipienne, e pensando se eu daria conta do recado, né, visto que não havia realizado, como falei, nenhum outro trabalho assim antes, um trabalho de tradução do francês. Já tinha trabalhado com traduções do inglês para o português, mas não da língua francesa. E, e acho que esse meu receio me fez então propor ao Josias que fosse então, né, que fôssemos na verdade uma dupla de tradutoras, ao que então convidamos, né, a Gabi para fazer isso junto comigo, né, a Gabriela Franarim, que é uma linguista que pesquisa Saussure e Benveniste e que está nesse momento fazendo o mestrado dela em Paris, então por isso não conseguiu estar aqui com a gente hoje, devido ao fuso horário, né, diferença de fuso. E para mim a tradução foi desafiadora por alguns aspectos, né? Mas principalmente porque esse livro traz muitas referências que não são da psicanálise, né? Referências da sociologia, da antropologia, por exemplo, né? Que não são referências com as quais eu trabalho geralmente, habitualmente, né? Sendo eu uma psicanalista, eu acabo por ficar mais no meu terreno teórico, que é a psicanálise. Mas ao mesmo tempo que foi desafiador essas referências, né, para mim, me deparar com as referências que esse livro traz. Essas referências são fundamentais, né, quando se pensa em propor um debate que contemple não apenas nossos semelhantes, mas que possa ser, então, um debate situado fora de um campo que a gente poderia caracterizar de dos mesmos para os mesmos, né? Então, acho que esse livro se posiciona fora desse campo. Porque acho que, né, bem, as ciências sociais, assim como a filosofia, as teorias queer, os estudos antirracistas, né, entre outros, são campos de conhecimento que podem não só arejar a psicanálise, com as suas contribuições, mas também interrogar a psicanálise. Né? O que significa interrogar nós, psicanalistas. E talvez seja isso que esse livro traz, mais do que respostas, né? Eu acho que ele traz interrogações. Mas vamos pensar um pouco, né, de que lugar o autor parte, o Safoa parte para fazer essas interrogações. Bom, o Safoa situa a psicanálise enquanto o estudo dos processos pelos quais se significa o desejo de reconhecimento. E ele afirma que todo desejo é um desejo de ser reconhecido. Me parece, né, que isso tem um grande teor político, né? Principalmente quando a gente pensa nas lutas de grupos chamados identitários, né, que são, em uma tentativa de simplificação, lutas por reconhecimento e que traduzem o desejo por um lugar de valor e reconhecimento no social, né? Aqui eu me refiro às lutas feministas, antirracista, anticapacitista, a luta por direitos de pessoas LGBTQIA+. E no livro, o Safoa também se refere ao deslocamento conceitual proposto pelo Lacan, né, o psicanalista Jacques Lacan, acerca do complexo de Édipo. Isso que é a chave de leitura do sujeito para a psicanálise. Né? Então, a partir do Lacan, o Édipo se transforma, então, de uma teoria da sexualidade infantil para uma teoria do desejo. Então, vejam que o desejo aparece aqui como um conceito central da proposta do Safuan, enquanto horizonte ético da psicanálise.
A gente sabe que isso não começa com ele, né? Isso é postulado pelo Lacan entre 59 e 60, no Seminário 7. Mas eu acho importante mencionar, para quem não leu, o reiterado esforço do autor nesse livro, né, de seguir nos lembrando da fundamentalidade e da centralidade da posição desejante do sujeito do inconsciente. Bem, o Mustafa Safwan escreveu esse livro em 2018, e a gente sabe que, desde então, a teoria e o debate na psicanálise avançaram bastante, né? Principalmente a partir de novas leituras e epistemologias do sul global, né? Nas quais, então, o Brasil tem um papel de protagonismo, né? Eu acho que, de fato, né, o Josias já traz essa palavra polêmica, né? Que eu acho que é sempre, talvez sempre seja uma hipérbole, né? Mas, assim, muitas vezes é bem-vinda quando se trata de um embate psicanalítico. E acho que, de fato, ele cai, talvez, em algumas armadilhas políticas e teóricas que, hoje em dia, podem ser olhadas de outras formas, né? A partir de outras aberturas. Mas eu penso que isso não retira a pertinência desse tema, muito menos a pertinência das outras produções teóricas do Safwan, né, que é o interlocutor da psicanálise lacaniana muito relevante no nosso tempo. E antes, então, de 2018, que é o ano de publicação da versão original, né, a versão em francês, o Safwan já se perguntava, essa pergunta aparece no livro, sobre, então, quais seriam os efeitos de uma sociedade onde, abre aspas, o Google se tornou o confessionário e o psicanalista do século XXI. Fecha aspas, né? Isso é uma citação direta do livro. Eu vou adicionar aí que também o Google enquanto psiquiatra e clínico geral, né? Do século XXI, psicanalista, psiquiatra e clínico geral. Agora imaginem o que ele diria se estivesse vivo para testemunhar a ascensão das plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT e afins, né? Bom, mas então o Safwan coloca a questão, né, que segundo ele é o que orienta, a questão que orienta a escrita desse livro, A Civilização Pós-Edipiana, né? E a questão é a seguinte: qual seria o lugar da psicanálise no mundo atual? Ou seja, que lugar restou a uma ciência que se recusa a seguir os moldes científicos tradicionais, né, que supõe tamponar, né, esses moldes da ciência entendida enquanto que é ciência, né, mais tradicionalmente, que supõe tamponar as incertezas com respostas baseadas em evidências. Além de um suposto lugar, né, que lugar então resta a psicanálise, se não um suposto lugar de bobagem, como chamou a Natália Pasternak, né? Que lugar, né? Essas perguntas eu desdobro, então, a partir da pergunta dele, né? Que lugar pode ocupar um espaço que escuta a verdade do sujeito enquanto semi-dizer? Ou como escreveu o Safwan, né? Que se propõe, então, a escutar a parte mais substancial do ser, enquanto aquilo que escapa ao saber, né? Ou seja, ele está colocando, né, que para a psicanálise o que a gente escuta, a parte que nos interessa, é aquilo que escapa ao saber. E o autor justifica a sua escrita nos informando que esse livro é uma tentativa de responder essas questões. Se ele consegue ou não, né, talvez caiba a leitura de cada um ou cada uma decidir, né? Mas logo no início do livro, ele já anuncia que a psicanálise não encontra lugar possível, ou não pode encontrar um lugar possível em uma sociedade que perdeu o seu sentido de tragédia. Tragédia aqui no sentido grego, termo, né?
e que então, né, uma sociedade que, segundo ele, a cura, onde a cura pela fala, né, só pode definhar, porque se trata então de uma civilização do mercado, né? Ele vai dizer de demanda e não de desejo. Eu talvez proporia, se me permitem, usar a palavra imperativos em vez de demanda, né? Mas, segundo ele, ao prometer a felicidade e o sucesso, a religião do mercado instaurou a depressão. E essa afirmação que ele traz, né, me parece que aponta justamente a um possível mal-estar na civilização pós-edipiana, como ele define no título do livro. E esse tema, né, do mal-estar na contemporaneidade é um tema particularmente muito caro para mim. Ano passado eu defendi a minha tese de mestrado, cujo tema foi as possibilidades de subversão. Né, eu me propus, durante então a minha pesquisa de mestrado, investigar as possibilidades de subversão da lógica fálica no discurso capitalista, a partir da escuta de mulheres em situação de violência, que são, a meu ver, quem denuncia as fraturas expostas da sociedade atual, marcada pelo que o Mustafa Safwan chamou de um falo narcisismo masculino. A minha proposição, a partir dessa pesquisa, foi que a dimensão do feminino pode subverter a lógica falo-patriarcal, no sentido de oferecer saídas para o mal-estar generalizado que é engendrado no sistema neoliberal. Dessa forma, não poderia passar despercebido por mim, né, passar incólume, uma passagem do livro em que o Safwan sugere que a mulher, que entendido enquanto sujeito que habita no corpo feminino, que a mulher então estaria mais próxima de seu desejo do que o homem. E retomando o que eu disse anteriormente, a gente tem com esse livro o desejo situado na contramão do que é produzido pela máquina neoliberal. Então, talvez o desejo feminino esteja aqui novamente situado enquanto o que pode subverter a lógica fálica neoliberal. O que vai bastante ao encontro do que eu desenvolvi na minha dissertação, né? E o que eu encontrei, digamos assim, durante a minha pesquisa. Para concluir, né, junto com o autor, que afirma que o neoliberalismo tem sido alvo de inúmeras críticas de diversos campos do saber, e mesmo assim, né, isso não o impede de seguir existindo de forma cada vez mais sólida. Eu finalizo a minha fala, pelo menos por hora, né? Depois a gente pode conversar mais. Eu finalizo a minha fala trazendo a dimensão não toda fálica do feminino para o centro do debate, enquanto condição para a manutenção do lugar da psicanálise na sociedade. Ou dito de outra forma, né? Para que seja possível acreditar que o discurso da psicanálise ainda pode surtir efeitos no nosso tempo e nos próximos. Isso que eu tinha preparado para falar inicialmente. Obrigado, Lívia. Fernando, palavra é contigo. Obrigado, Josias. Só me ajeitar aqui. Bem, em primeiro lugar, acho que agradecer aí a possibilidade de debater aqui com vocês, de conversar um pouquinho sobre esse livro, né? Né, enfim, estou conhecendo Israel, sendo agora o Alexandre também, né? E a Lívia também. Então, um prazer, né, de
de encontrar vocês aqui. É, e, pois é, também agradecer a editora Discurso aí por ter traduzido e colocado esse livro aqui, né, para o Brasil. É um livro de 2018, 2017, 2018, do Safwan. Então, trazer isso para nós aqui, pela uma possibilidade de leitura do Safwan é bem interessante, bem importante, né, para a psicanálise aqui no Brasil. Eu vou mais falar um tanto por cima desse livro, assim, ó, eu me lembro de ter comentado um tanto com o Josias como seria interessante de poder fazer uma tradução do livro do Safwan. O Safwan, ele dá para ter uma ideia de quem é o Safwan. O Safwan é um egípcio, né? Eu acho que isso é importante de colocar. Ele fez filosofia em Alexandria. É, não foi simples para ele conseguir sair do Egito por questões políticas mesmo, né? Para ir para a França, ele tentou ir para a Inglaterra, depois para a França. Foi um dos primeiros colaboradores ali do Lacan, né, na França, quando ele estava lá. E, é, e é um senhor, né? Ele escreve esse livro, né? O último livro dele, quando ele tinha quase 100 anos de idade. Eu acho que isso é bem interessante de colocar, porque então é um psicanalista centenário aí escrevendo um tema, então sobre um tema muito atual. Eu acho que tem várias questões atuais nesse livro que ele traz. Eu acho que ele tinha 96, 95 anos, talvez, aí nessa época. É, o Safwan é alguém interessante, assim, da gente poder ter ideia, né, de quem é esse autor. Ele não é membro de nenhuma instituição, não era, né, membro de nenhuma instituição ou escola, então ele não entrava nessas questões e não gostava muito pela questão política mesmo das instituições, enfim, do que viraram as instituições psicanalíticas. Um pensador contemporâneo, tendo as suas ideias. É, Enfim, sim, ele pega Lacan, Freud e tantos outros, mas se a gente lê o texto dele, a gente vai ver que é um texto bem autoral, né? Mesmo se utilizando de outros psicanalistas, mas o texto dele é bastante autoral. E o que eu acho que é interessante nesse livro, eu acho que o título dele já é bem importante para a gente começar a conversar o que seria uma civilização pós-edipiana, né? O que ele traz com isso, mas, mas para além disso também, eu acho que ele vai trazer questões que eu fiquei pensando assim, ele não é um livro de transmissão da psicanálise, eu imagino tanto assim, ele não me parece que ele pretende transmitir alguma forma de pensamento, mas mais de questionar, são interrogações, questões que ele se coloca, ah, de uma pessoa de 90 e tantos anos que vê o mundo se transformando consequentemente, qual é o lugar da psicanálise aí, o que é possível ou não. Eu vejo o livro mais ou menos por aí. E, e, e nesse sentido, ele abre para muitas questões, muitas questões. Como a Lívia falou, ele se faz a questão bom. Eu não acho que ele responda a questão, acho que nem ele, né? Ele coloca se tem lugar para psicanálise numa civilização neoliberal da forma como a gente tá colocando hoje. Então, acho que
ele abre essa questão. É, acho interessante, eu vou ler um ponto aí que ele traz, assim, que me parece bem importante, abrindo aspas aí, que é na parte do livro que ele vai falar da sexualidade na era neoliberal, que é outro ponto necessário da gente debater, eu acho que de várias, de várias entradas, sabe? Eu acho que e uma necessidade, eu acho também que é difícil da gente não entrar em temas assim difíceis, com um pensamento fechado, né? E esse pensamento fechado ele pode vir de várias formas, de vários lugares, né? Quando a gente vai se fechando em bolhas, em maneiras de pensar já pré-concebidas. Eu acho que o Safo tenta abrir um tanto isso, o que não quer dizer que de todo consiga, mas me parece que ele tenta abrir porque ele questiona. E essa é uma questão bem, bem, bem importante hoje para a psicanálise, né? É, e para os questionamentos da psicanálise também, quando são questionamentos fechados, né? E então tem uma parte que ele diz assim, né? Quando ele vai falar da sexualidade na era neoliberal, ele vai dizer duas constatações que fizemos acima, a da ausência do desejo, né, segundo Davis, e do desaparecimento do pecado e do mal, segundo Thomson. Abre a questão que se toma a vida sexual nessas condições. Daí ele vai dizer assim, já expressei, eu acho que mais para trazer a ideia de Édipo aí que ele traz, né? Já expressei a ideia de que o Édipo é o mecanismo que remedia a ausência das relações sexuais. Eu acho que isso já é uma questão. Esse mecanismo consiste na astúcia que acrescenta a impotência natural da criança de gozar de seu objeto primordial, a forma de interdição desse gozo, como condição sobre a qual se baseia o desejo enquanto escolha de objeto. A partir disso, a ocultação do desejo equivale à do próprio investimento objetal. É o próprio gozo, então, que se torna objeto de uma troca cujos termos são regidos por um contrato. Eu acho que isso aqui é fundamental, né? Ele vai dizer o que isso quer dizer. Lembremos que o apagamento do desejo é o corolário do apagamento do significante fálico como índice da falta a ser. Acho que aqui entra outra questão, como o Safo vai trazendo, e eu não acho que o Safo seja nem lacaniano, nem freudiano, acho que ele tem a forma de pensar dele, mas nessa ideia da questão fálica, não como é isso, o falo em Lacan é um significante da falta a ser, e aí ninguém tem, né? Ou ninguém é, né? É algo que vai passando. Não, 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 não vai grudar em nada aí que a gente possa colocar. Apagando, né? Ele continua aqui com Safan, né? Apagando essa falta a ser, e eu acho que essa é a questão que a psicanálise identifica como castração simbólica, obtém-se um sujeito tomado por uma paixão desenfreada pelo poder, a ponto de se expandir ou querer se expandir, até submeter o desejo do outro. Em outras palavras, uma vez apagada a castração simbólica, os tropos do ser são substituídos pelos cálculos do capital. Eu acho que, claro, acho algo que a gente poderia pensar hoje, né? Tem uns termos aí que ficam complicados da gente levar. Eu não sei se seriam os melhores, talvez seria interessante de pensar em outros, né? Mas, tipo, né, quando a gente vai dizer significante fálico, talvez seria melhor dizer o significante da falta a ser direto, né? São heranças aí, ou como falar de castração simbólica, o que quer dizer castração simbólica? É que a gente não tem, a gente depende da linguagem, né? O sujeito é ligado à linguagem, então é outra coisa. Mas enfim, se usou esses termos, isso não sei
se a gente não poderia tentar pensar de outro jeito, ou nomear de outra forma, né? Mas, enfim, continuando com o Safu, ele vai dizer: ocorre que a sexualidade se revela como a coisa mais distante possível do capital, para não dizer que ela o subverte fundamentalmente, já que ninguém possui nesse campo outro capital senão o próprio corpo. Isso aqui eu também acho bem interessante que ele traz, né, do caráter propriamente subversivo da sexualidade com relação à posição do capital, né? Vai-se então organizar, voltando a ele, vai-se então organizar um mercado do prazer sadiano fundado no direito de cada um dispor da parte do corpo do outro da qual deseja usufruir, e daí ele vai dizer de forma alguma, né? Porque aí entra a questão sadiana que ele vai discutir, Kant com Sade, pegando desde Lacan, né, também, e o Dani Roberto Fur também é outro que ele vai pegar para discutir esse ponto. Mas, seguindo ele, de Sade, é um moralista que, acreditando contradizer a lei moral, acabou por revelar seu verdadeiro objeto. O que se estabelece aqui não é o desejo desenfreado, liberado da lei ou como o reverso da lei, mas sim uma troca de prazeres conforme os termos de um contrato previamente assinado pelos parceiros. Essa ideia de contrato de novo volta, né? Seja a ideia de contrato na clínica, seja a ideia de contrato numa relação de amor ou de uma relação sexual, seja a ideia de contrato na vida hoje, como talvez uma possibilidade de evitar que qualquer coisa possa sair ou escapar das regras, né? E justamente o que vai escapar vai ser o desejo, né? Ou vai denunciar que pelo contrato ele não pode estar ali, né? Um outro ponto que eu acho bem legal nesse texto, assim, importante de debater, e é algo que a gente dentro da psicanálise a gente não fala, ou pouco se fala, mas normalmente não se fala muito disso, é a questão da reprodução assistida. É, nossa, isso é algo que muda muito e vai mudar muito, e está mudando muito a relação com a sexualidade, a relação com o outro, a relação da sociedade como um todo aí, né? É, seja essa ideia de como, né, cada vez maior aí de congelamento de óvulos, fertilização in vitro, venda de espermatozoides ou de óvulos, né, o mercado, a criança como objeto. Acho que tem um mundo de coisas aí. Eu estava em São Paulo agora, e a Simone Peterson estava falando justamente, ela trabalha já há algum tempo sobre essa questão da atendendo pessoas afim, enfim, que tem alguma questão aí com a reprodução assistida. É algo que a gente realmente não sabe ainda, e é um lugar controlado pela medicina e biologia, né? É, pai e mãe aí são outra coisa, né? Hoje, como é que a gente vai pensar? Será que você não vê que é impossível hoje a gente dizer, como Freud dizia, de que que o pai é incerto e a mãe sabemos quem é, né? Vê que aí é outra coisa que a gente está falando hoje, né? Então, enfim, até algo que o Safo vai trazer, e de novo, o Maia é uma pessoa de, sei lá, 95 anos, um psicanalista que passou por muitas transformações na sociedade e de colocar essa ideia que se tem hoje, né, de que da criação de espermatozoides e ovos a partir de uma outra célula do corpo, sei lá, uma célula da pele, uma célula. Vocês entendem o que que isso está mudando, né? Em tudo, na ideia de tudo, né? De família, de relações, enfim, da filiação, né? Eh, então, eu acho que esse é um lado interessante do livro, assim, né? Das questões que ele traz na relação com o mercado mesmo, né? Ah, e ele vai fazer algumas, porque, né? Quem comanda os contratos é o mercado, né?
e essa forma aí de liberalismo, neoliberalismo que a gente está vivendo. Mas até onde isso nos toca, né? O que que isso quer, o que que isso nos concerne, nós da psicanálise aí, né? Além de uma crítica que a gente pode dizer, ah, não, ai, que ruim que é, né? É, mas ele vai dizer que, né? E aí eu só for de novo que a sociedade de mercado, ou seja, uma sociedade baseada na demanda e contra-demanda. Isso é interessante de pensar. É, é, porque, de novo, isso vai ser regulado pelos contratos, né? É, e um outro ponto que, só para trazer aí para a gente abrir a vontade de ler o livro também e debater essas questões, mas é, ele vai dizer assim, né, que não é o fim da sexualidade que levará ao fim da psicanálise, né, mas a sua estruturação, né, da sexualidade como escolha de objeto. Quer dizer, importa aí, né, na sexualidade apenas o serviço que pode prestar na troca de prazeres, porque a sexualidade não é mais tão importante assim para a reprodução, né? Vocês entendem o que que isso está mudando, né? Pelo menos o que que ele está colocando, eu acho que é uma questão importante para a gente pensar. E aí que ele vai dizer, né? Diante disso surge a questão se a psicanálise ainda tem lugar na era neoliberal. É uma questão que eu acho que ele não responde, né? Mas, enfim, eu fico pensando, porque aí é uma tensão hoje, isso também é interessante nesse livro, entre um psicanalista, de novo, eu digo egípcio, de 90 e tantos anos, né? Que passou por muitas coisas, além do fato da ditadura no Egito na época que ele estava, enfim, um monte de questões aí, né? Ele tem um livro sobre a sexualidade feminina da década de 70, né? É, então, que passou por muitas coisas, se mantém fora da escola, fora de instituições. Eu acho que tem, embora ele foi analista de muitos psicanalistas famosos, aí, né, no meio. É, e, e, é, ao meu ver, assim, me parece ainda um dos últimos grandes psicanalistas, sabe, desse lugar, mas que se abriu a colocar essas questões de um outro jeito, né, sem fechar. Eu acho que essa questão ele tenta aí entrar na ideia de explicar que a questão, né, do nome do pai é outra coisa do que, do que uma questão do patriarcado. Ele tenta explicar que a questão fálica não é a questão do pênis, mas que é outra coisa, né? Então ele tenta passar por aí. É, eu acho que até pela influência da nossa atualidade, mas de novo, eu acho que é importante o que que ele traz, né? Aí para a gente pensar. Isso da reprodução assistida para mim é algo que está realmente assim, pá, sabe? Sei lá o que que isso está transformando. Acho que a gente ainda não tem, né, essa ideia total. Mas enfim, eu acho que é mais para a gente abrir, né? Então, tô bem feliz aí da gente ter um texto dessa pessoa para poder, enfim, debater e dizer, bom, isso concordo, isso não concordo, acho que é aí por aí ou não é, né? Tá bem? Tá ótimo, Josias. Obrigado, Fernando. Para a sequência, então, Israel Alexandre, talvez eu vou sugerir que o Israel tome a palavra, que é de mais longe, aqui de Porto Alegre. Pode ser, Alexandre? Com toda certeza. Vai lá, Israel. Obrigado, Josias. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O prazer estar com vocês. Me solidarizo com a Lívia, com esse clima de chacina. Hoje, um dia triste para todos nós. E voltando ao debate, acho que, né, o livro traz uma série de operadores de leitura para nos ajudar a pensar o nosso laço social. Acho que isso tem uma grande relevância.
Quando o Josias me convidou, eu fiquei super contente, porque eu estava em Paris no dia do lançamento do livro, eu tinha chegado há alguns meses para o início do meu doutorado, lá em Paris 8, e participei daquele momento polêmico. Estavam presentes psicanalistas belgas, foi assim, foi um momento muito intenso o debate. Tinha a Elisabeth Roudinesco, o Charles Neumann, o Christian Hafmann, outros psicanalistas ao lado do Mustafa. Então, eu, logo que retomei o livro, né, tem um livro na versão, inclusive, em francês, e com os Josias compartilhou, retomei essa memória daquele momento. Então, é um prazer revisitar em alguma medida o texto, mas eu vou fazer uma espécie de exercício de provocação tomado pela leitura, mas também muito tomado pelo que nós estamos conversando mais recentemente sobre como a crítica da decolonialidade pode ajudar a interrogar também a psicanálise, com o nosso último livro, lançado junto aí com a editora Discurso, O Inconsciente Colonial da Psicanálise. Então, eu pensei em tomar uma posição nesse debate, muito tomado pela leitura, a partir de três recortes. O primeiro é como podemos nos servir, né, da leitura edipiana para pensar a dimensão política. Um segundo ponto, como se servir ou colocar uma crítica a partir da tese da universalidade do Édipo, que me parece importante, que isso, ainda que tangencie o debate no livro, mas me parece que ela é oportuna também para o debate. E o terceiro ponto seria aportar elementos da crítica da decolonialidade para o interior da psicanálise, pensando aí aspecto da nossa experiência política, como a experiência do neoliberalismo. Então, o primeiro aspecto do texto que me instigou na leitura é pensar como o Édipo pode nos ajudar a pensar o modo como organizamos o nosso laço social, né? Então, a civilização pós-edipiana, no nosso modo de ler e reler o texto, ou tomar distância também do texto para tomar uma posição também nesse debate, nos ajuda a pensar que uma civilização pós-edipiana não é aquela mais que estaria regulada pela proibição, pela interdição, como Freud colocou lá no moral sexual civilizada, né? Então, nós estamos numa sociedade do excesso, não há mais proibição, sofremos por conta do excesso. Excesso para escolher, para decidir, então não é mais a interdição. Os alunos dizem que o grande problema da geração jovem não é amar, mas é demonstrar sentimento, demonstrar amor, essa coisa mais da nossa experiência comum. Então, não se trata mais de interdição, se trata de excesso. Ela é pós-edipiana porque nós tínhamos a promessa de que o pacto edípico, se vocês retomam isso lá do Hélio Pellegrino, né, é uma promessa do pacto edípico. Você renuncia para se inscrever no laço social. Havia uma promessa, você renuncia para ter um lugar. Então, é uma espécie de toma lá da cá. Você dá lá e toma à medida que você renuncia. Então, o Édipo, enquanto lei do desejo, e desejo, né, enquanto a nossa submissão à lei, ou talvez a lei é produto de uma experiência também, um produto erótico, né, no sentido quando lemos Édipo, para pensar que toda a experiência de nos tornarmos humanos, a nossa humanização, passa também por uma experiência de submissão e de castração. Então, a nossa sociedade pós-edipiana, ela é uma sociedade, precisamos pensar com os sociólogos, que ela é pós-moderna. Isso implica também, num exercício de leitura, que o sujeito contemporâneo, não mais o sujeito da interdição, interditado, submetido às proibições, mas um sujeito contemporâneo menos determinado, né? Menos determinado pelas tradições, pelas repressões, pelas metas narrativas, que por um tempo conduziram a nossa sociedade até a metade do século passado. Então, isso vai nos exigir, portanto, já que estamos falando de uma sociedade, né, uma civilização pós-edipiana, pensar um outro estatuto de formação moral de sujeitos,
pensar outro tipo de estatuto de construções de relações afetivas emocionais, como o Fernando coloca, olha, me interrogam, me preocupam, uma clínica que pensa as reproduções assistidas, é um outro tipo, né, de economia psíquica que está em jogo aí. Então, é pós-edipiana nesse sentido, que me parece ah, que passa por um outro lugar. Então, é uma outra economia psíquica, outra formação moral que exige de nós também, e da psicanálise, outro tipo de resposta. Então, o que nós assistimos, em alguma medida, lendo dessa forma, tomando uma leitura a partir desse viés, é uma certa volta a esse recalcado, né? Se lá a promessa do Pacto Edípico é renuncie, reprima, agora na sociedade de recesso, vamos voltar ao recalcado, né? Ou seja, tudo aquilo que ficou reprimido, prometido em nome de uma renúncia, né? Suprimido em nome de um pacto com o pai, tudo isso vem à tona sob a forma de uma delinquência generalizada. Conhecemos isso quando assistimos os jornais e quando os nossos políticos que nos representam entram numa espécie de corpo a corpo com o outro. Isso é um pouco um testemunho da experiência da vida comum, então isso nos ajuda a pensar essa experiência comum, né? Uma espécie de tendência antissocial. Então, esse é o motivo, por exemplo, né, que faz com que a extrema-direita, em alguma medida, ela tenha toda essa ascensão, porque ela vai fagocitar a juventude desorientada, como Augusto Eichenhorn falava lá no final do século XIX, né, juventude abandonada, ela fagocita, porque ela vem com uma espécie de pai do Messias, né, o Messias que vem recuperar, que vem devolver a essa juventude abandonada uma espécie de bússola moral. Então, por isso que cai bem. Ela fagocita esses sujeitos, acabam sendo capturados por essa experiência de viver uma sociedade desbussolada. Então, nesse primeiro nível de leitura, isso nos exige, então, pensar que toda essa intensidade de violência, de repressão e de supressão, ela vai depender, em alguma medida, né? Ela tem a ver também com, ela esbarra nas nossas lutas de classe. Não dá para ler Pacto Edípico sem atravessar por essa experiência, né? Então, quando a Lívia lembra da chacina, os corpos fotografados, enfileirados, né? Então, não dá para falar de pacto civilizatório sem trazer para o debate também essa luta de classe que, em alguma medida ou outra, vai estar mais ou menos reprimida, a depender de quem se agencia em Brasília, né? Nos representando. Esse é um ponto. Então, Freud, em alguma medida, quando fala dessa, retoma o pacto edípico, né? Ele não foi bastante lúcido nesse sentido. Por exemplo, né, temos que dar um certo mérito a Freud, de uma sociedade capitalista, nós estamos no século XXI. Freud não foi bastante lúcido nesse sentido, analisar a sociedade capitalista, que tomou como modelo também, e não se deu conta de que nela a intensidade da repressão ela existe, não apenas em função das exigências do processo civilizatório, mas, sobretudo, em função da injustiça social. Porque a injustiça social faz com que, em alguma medida, é preciso garantir e manter essa justiça pelo nome da força. Diria em termos lacanianos que, em nome de um discurso do mestre, nós temos que manter essa repressão de classe. Então, nós temos que dar uma espécie de crédito a Freud. Então, na sociedade capitalista existe, inevitavelmente, aquilo que Marcuse denunciou como sobrepressão, em virtude da exploração do homem pelo homem, ou seja, onde há uma injustiça e luta de classe, há também uma sobrepressão. Então, temos, na medida em que o direito de supor que, numa sociedade sem classe, estaria dispensada da violência repressiva, que ela é necessária para a manutenção de uma certa injustiça social. Ou seja, restará aí a exigência de uma mínima renúncia pulsional para que esse tecido social se articule, se sustente. Então, podemos resumir um pouco essa dimensão da leitura do Pacto Edípico como uma forma de operador de leitura do nosso laço social, pensando que, a partir de uma certa antropologia psicanalítica, a interpretação que é feita de como se dá o processo civilizatório a partir de Freud, isso implica, então, retomando a Freud,
a exigência, né, que é feita de uma certa renúncia erótica e pulsional, porque civilizar ou se humanizar o processo civilizatório implica exatamente nesse em uma cota de renúncia ao preço de, em nome de um pacto civilizatório, poder se inscrever e poder participar de um certo gozo, de uma fatia de gozo, de desfrutar dessa mais-valia lá pensando no circuito do discurso do mestre, né? Então, todo mundo tem direito um pouco dessa mais-valia. Mas isso é produzido com ressentimento, isso não acontece sem uma grande cota de rancor contra a cultura, que isso está bem colocado nas pautas das minorias que aparecem hoje, e lembrando, eu acho que faz todo sentido a fala da Lívia quando ela diz que é preciso escutar as classes as populares, as minorias, que lutam por um reconhecimento. Então, nessa primeira entrada de leitura, me parece que a sociedade pós-edipiana, a civilização pós-edipiana, é pensar um outro tipo de circuito pulsional, de economia psíquica, que vai nos exigir também um outro tipo de deslocamento no interior da própria psicanálise, para pensar nossos modos operantes, nossa escuta, nossos modos de intervenção. Isso eu acho que já está bem um pouco mais posto à medida que escutamos uma série de colegas assumindo posição, construindo novos dispositivos para dar conta um pouco também dessa experiência comum nossa, pensando aqui a experiência na América Latina. Isso é um ponto. Então, o segundo ponto para tomar uma posição a partir do livro, né, extraindo ideias do livro, seria pensar a tese da universalidade do Édipo. Né? Então, todos nós nascemos, dizia Freud, né, tomado por esse desejo pulsional de se livrar do nosso pai e de se entregar ao amor da mãe, pensando nessa moldura que Freud, né? Então, se vocês fazem um percurso, uma espécie de cartografia no itinerário freudiano, ou seja, né, da carta Flies, a interpretação dos sonhos, ao mito do totem tabu, há toda uma construção que leva Freud a defender a tese de uma espécie de há uma disposição universal, né? Universal. Isso me parece um ponto-chave importante e que foi fruto de um debate intenso, né? Quer dizer, como considerar, Fernando, outros modos de existência, de afeto, fora de um modelo heteronormativo, né? que desvia da lógica padrão dessa lógica posta por Freud. Me parece que isso foi um elemento que, na ocasião da apresentação do livro, gerou uma espécie de convulsão, assim, né? Principalmente os colegas belgas. Então, me parece que, né? Então, lá no Freud, desde a teoria da sedução, né? Interpretação dos sonhos, totem tabu, Freud vai construindo exatamente isso, né? Uma espécie de disposição universal que toma um corpus conceitual na teoria, ou seja, nós podemos dizer que há um momento colonial com totem tabu, que é uma espécie de antropologização, exatamente isso, da disposição universal do Édipo. Acho que quem faz esse debate de forma muito séria é o Martim Mesa e o Lucas Caruso, que inclusive participa do nosso livro, com um artigo, um capítulo chamando Complexo Universal e a Antropologia do Mito Edipiano, no nosso livro recém-lançado pela... Isso aqui é para fazer uma espécie de propaganda para que vocês leiam o livro e acessem esse trabalho que está muito, muito interessante. Então, Lucas e o Martim vai chamar a atenção exatamente isso, né? Que ganha dentro do corpus conceitual uma espécie de antropologização de uma disposição universal do Édipo. Ou seja, para Freud, né, todo o arcabouço das psiconeuroses tem uma fundamentação, né? Ela é um núcleo, a repressão. O Édipo é o núcleo que aponta para a incidência da neurose. Então, já conhecemos esse texto na cartografia feita por Freud, então ele vai dizer, olha, então, se tomarmos distância um pouco dessa disposição universal, já que o segundo argumento que estou propondo é interrogar a tese da universalidade do Édipo, isso nos permite dizer que o complexo de Édipo, posto por Freud, acaba por traçar um movimento ideal descrito por aquilo que chamamos de eurocentrismo,
Ou seja, o que seria o eurocentrismo a partir da tese da universalidade do Édipo é que uma questão que é de ordem particular, ou seja, né, a experiência de ler o Totem a partir do o Édipo, a partir da tragédia do mito grego, né, essa experiência que é particular, ela é universalizada, né, como diz Freud. Então, os colegas vão dizer, vão partir da ideia de que Freud, então, assume aí a ideia, né, a partir de Freud, de um europeu burguês. Ou seja, eles vão dizer que todo esse caráter trágico do mito e estabelece para todos nós a ideia de que há um destino e há também uma vontade individual. Inclusive, né, isso abre precedente para pensarmos uma crítica que Lacan faz à ideia de que o sujeito teria uma substância lá no Seminário 12, quando ele critica Freud. Então, quando Freud diz que há um desejo universal, que todos são tomados por esse desejo universal, isso nos implica pensar em uma particularidade que se torna universalizada, que é um exercício de tomarmos um pouco de distância. Então, Freud, quando se serve do totem tabu e do mito também, ele vai assumir uma relação com essa leitura a partir de uma leitura da temporalidade mítica. Isso quer dizer que, no texto basal, né, com o qual Freud constrói a ideia do seu mito, do Édipo, né, o complexo de Édipo, aí um texto que podemos chamar de mítico e trágico. Então, nessa segunda leitura, que é questionar, interrogar essa universalidade do Édipo, inclusive a Marie Cecília Dimon, quando vai fazer o trabalho dela com os africanos, ela escreve o Édipo africano, justamente, né? Ela fica surpresa quando ela toma o modelo dela burguês europeu e se dá conta de que no universo africano as crianças são cuidadas pelos tios, pelos avós, então é preciso interrogar. É nesse sentido que eu coloco essas provocações, né? Então, a consequência de todo esse procedimento de Freud, de tomar esse particular como universal, né? Todo esse empreendimento, essa leitura, diz respeito, e aí é uma tese dos nossos colegas, diz respeito a uma universalização que se faz de um particular conteúdo da tragédia, ou seja, do incesto e do parricídio, ou seja, então essa universalização que supõe a omissão de aspectos, por exemplo, né? Se tomamos como chave de leitura aqui da universalização do complexo de Édipo, isso pressupõe, já de entrada, omitir, nós estamos falando de uma certa omissão de aspectos subjetivos, sociais, históricos e políticos que estariam envolvidos, porque nós estamos também tomando como chave de leitura, no século XXI, né, a chave de leitura da decolonialidade. Então, é isso que os historiadores colocam no debate. Ou seja, é preciso se comprometer também, à medida em que tomamos a tragédia do incesto e do parricídio, em interrogar os determinantes sociais, né, históricos, que em algum momento ficam ofuscados, né, porque aí é o ideal europeu, uma espécie, né, o eurocentrismo no mundo, como foi o projeto do imperialismo europeu, né? De desbravar o mundo, de trazer a experiência religiosa, tudo isso que nós já conhecemos de perto. Então, se a tragédia toma uma matéria, né, de um tipo de sonho que tem valor universal, então, se o efeito trágico se prende à mobilização desse complexo efetivo, né, que cada um de nós traz consigo, que Freud exatamente diz, né, lá no Totem Tabu, então, a tragédia que acontece lá no mundo grego, na virada do século IV para o século V, ela pode ser generalizada como uma experiência comum universal. E isso vai exigir deslocamento quando pensamos a clínica, por exemplo, volto a insistir, na clínica com as tecnologias de reprodução, que vai exigir outros modos de procriação. Então, Freud reconhece que nos seus sonhos, né, e nos sonhos também dos pacientes, aqueles que não resistiam à psicanálise, sobretudo, né? Então, ele parte de uma indução, né? Olha, se todos vivenciam esse desejo a partir da experiência analítica, então se pode generalizar esse procedimento, ou seja,
Ele toma a indução a partir da clínica, né? Ou seja, todos possuem esse desejo, então torna esse desejo um procedimento aí indutivo, que nos permite, então, trazer todas essas questões. Então, me parece que tem um ponto aí que merece, tomando um pouco, extraindo as consequências do texto do Mustafa, acho que esse é um exercício, né, de quantas portas o texto pode abrir, né, no sentido de leitura. Então, uma delas é pensar uma espécie de interrogar o particularismo cultural também de Freud, acho que esse é um ponto, né? Quando pensamos o complexo de Édipo. Depois, interrogar também a lógica indutiva e dedutiva, ou seja, né, a experiência edípica afetaria todos os seres humanos em todas as culturas, é isso, né? A Marie Cecília chega exatamente interessada em ver o Édipo nas crianças africanas e se dá conta de que é um outro tipo de laço, ou seja, não tinha pensado num outro modo de configuração. Então, acho que esse é um deslocamento que os colegas propõem de pensar e interrogar essa experiência da primeira infância que afetaria todos os humanos, né, segundo Freud, em todas as culturas. Então, nos parece que, ainda que não seja o compromisso do Mustafa de abrir essa também janela de leitura, nós que estamos também interrogando a psicanálise no século XXI, em todos os seus procedimentos, né? Nós colocamos essa leitura freudiana também numa perspectiva de que ela é a histórica também, um pouco descontextualizada, e é Freud, não Mustafa. Talvez o Mustafa, quando diz exatamente a pós-edipiana, no sentido de que estamos desregulados e desbussolados, era o pacto edípico que garantia, em alguma medida, um tipo de economia psíquica. Então, essa leitura, em nosso modo de, né, tomar posição no debate, nos ajuda a pensar que ela precisa ser recontextualizada, sobretudo quando propomos essa crítica. Então, a pergunta que os colegas fazem, que me parece também pertinente para pensar a crítica da tese da universalidade do Édipo, seria a pergunta que o Martim e o Lucas fazem, Caruso, é como universalizar essa normatividade edípica. Então, como fazer para que esse particularismo ético alcance, né? Isso é um ponto importante. Um particularismo ético teria o poder de alcançar todas as patologias mentais, né? Toda a normalidade, toda a totalidade dos seres humanos, que poderiam ser agrupados, considerando que nós vivemos uma experiência de diversidade cultural, mas também, sobretudo, social. É nesse sentido que todo o nosso esforço de ler o trabalho é também de estabelecer outras perguntas. Então, Freud só tem êxito com isso, quando ele diz que isso diz respeito, né, a todas as patologias seriam fruto do complexo de Édipo, porque ele vai utilizar um segundo mito importante, né? Para além do complexo de Édipo, Freud vai utilizar um mito eurocêntrico, né? Que é exatamente como ele se serve de uma antropologia a partir do totem tabu, que tem a ver como ele lê, né, a construção do laço social. Então, o mito do Édipo, junto com a antropologização a partir do totem tabu, permite um certo êxito também no campo da psicanálise, à medida que nós pensamos que todas as experiências universais, independente das culturas, estariam atravessadas, tomadas pelo modelo do Édipo freudiano. Então, esse é um segundo ponto de passagem que que merece, na verdade, um outro tipo de debate, né, tomando distância disso. E o terceiro ponto é uma contribuição que me parece também muito pertinente, feita pelo David Pavlov Coelho, quando ele escreve um artigo muito importante nesse livro, que nos ajuda a pensar também, interrogar o Édipo. O título do artigo é O Inconsciente da Psicanálise, interpelado pela consciência da colonialidade. Então, uma terceira entrada para ler o complexo de Édipo, a partir do Freud, seria pensar como a decolonialidade pode nos ajudar, interrogando a psicanálise,
o que ela conservaria de capitalista também, de patriarcal e de colonial. E, então, caminhando para esse último ponto, me parece importante lembrar que a psicanálise sempre interpela todas as disciplinas, tá? É muito comum interpelar as disciplinas, mas as disciplinas também interpelam a psicanálise. Por exemplo, que ela dê prova, né? Por exemplo, todos nós estamos vivendo um grande dilema do mercado das psicoterapias, que é as terapias baseadas em evidência, né? Então, os colegas que vêm de um modelo mais positivista, racional, também interrogam a psicanálise. Olha, nos dê provas do inconsciente, nos dê prova dos conceitos, né? Torne esses conceitos objetivos. Então, esse é um ponto que a psicanálise também ela é interrogada pelas ciências que vão trabalhar com um modelo com recorte mais racional, quando pede que a psicanálise dê provas, né, seus discípulos, os discípulos de Freud, dê prova de modo razoável de um conjunto de contextos. Né? Então, o David Pavillon Cornell vai nos lembrar que é preciso também, como psicanalistas, fazer um certo exercício do lado da crítica, de também interrogar uma outra cena. Se a psicanálise mostrou a cena do inconsciente, nós teríamos, com as lentes da decolonialidade, também perguntar o que a psicanálise não revela, o que ela também deixa encoberto, à medida que, por exemplo, como faz parte do debate de hoje, interrogar a universalidade do Édipo. Então, ele diz que todas essas conveniências, que estariam um pouco do nosso lado, do campo da psicanálise, se delatariam, segundo ele, por um certo exemplo, por exemplo, que ele vai tomar do complexo de Édipo, né? Que podemos ler o complexo de Édipo a partir de uma chave burguesa, né? De uma concepção burguesa, cujo protagonista do complexo de Édipo é uma criança, o protótipo, vocês falaram aqui do neoliberalismo, né? Vocês sabem que neoliberalismo, para ser sociável, precisa se maquiar. Então, não dá, por exemplo, no campo da educação, dizer que vai oferecer diploma que não tem valor no mercado. Primeiro diz, não, nós vamos incluir a população que ficou vulnerável durante décadas, né, fruto dessa escravização, e nós vamos oferecer, abrir as portas das instituições privadas, algumas com pouca qualidade, e nós vamos oferecer bolsa, por exemplo, para os alunos, para que eles tenham acesso ao diploma. Nós criamos um problema que a sociologia já mostrou, que são os excluídos pelo interior. Você forma, e vocês comprovam isso, quando perguntam qual é a profissão do Uber que está dirigindo para vocês. Eu não preciso nem repetir teses sobre diplomas desvalorizados. Então, me parece que aí o David Pavillon vai retomar e dizer, olha, tem um protótipo aí do complexo de Édipo, que é um pouco dentro do imaginário burguês. É uma criança possessiva, é uma criança agressiva, é uma criança competitiva, portanto, né, ele tem traços característicos desse perfeito burguês, ou seja, uma espécie do melhor empresário de si mesmo, né, promovido pelo capitalismo. Então, me parece que esse exercício aqui que eu estou provocando, isso tem mais muito a ver com como estamos assumindo uma posição no debate, me parece que tudo isso é importante para tomar essa chave de leitura do Mustafa, a chave que ele, né? A psicanálise nos oferece uma série de operadores que nos ajudam a pensar a configuração do laço, é assim que a Lívia começa, falando do laço social, do mal-estar, falando da dimensão do feminino, da violência, então como vamos nos servir desses operadores. Então, o David Pavillon vai nos lembrar que a consciência da colonialidade também pode ajudar a interrogar a psicanálise, à medida em que a psicanálise também pode nos ajudar com seus operadores de leitura a denunciar a colonização, né? Ou seja, esse resíduo da colonialidade que continua ainda presente nas nossas experiências. E isso não é nada de novo, porque basta ligarmos a televisão. A Lívia lembrou da necropolítica a serviço de um Estado que, historicamente, está a serviço da morte, né, dessa pulsão de morte, da segregação. Então, acho que esse é o convite que os colegas que estão conosco nessa empreitada
interrogando a psicanálise para uma psicanálise que possa nos servir no século XXI. Acho que é isso que nos interessa, né? Que possa nos servir, não no sentido de servir da utilidade mercadológica, mas que ela sirva no sentido da geração e dos efeitos de mal-estar que vivemos. Então, me parece que esse é um debate oportuno, extraído a partir de uma leitura introdutória provocada, primeiro, pelo título do livro, né? E é claro que é um empreendimento enorme, muito corajoso, e vejam que se o debate no lançamento teve toda uma polêmica, acho que trazemos uma novidade também para o campo, à medida que temos que interrogar que tipo de sociedade queremos construir, já que todos nós estamos implicados, em alguma medida, com esse projeto de humanização, né? De ajudar o humano a se tornar humano, seja na clínica com criança, com adolescentes e adultos. E talvez nos sirva esses colegas que estão interessados em se servir da decolonialidade, pode nos ajudar a, a inserir outros operadores que, ao longo do tempo, estiveram fora da nossa chave de leitura. Bom, é por aí que eu estou interessado em pensar o Édipo, pensando no como se configura o nosso laço, a brasileira, sobretudo, com todo o resíduo de colonialidade que somos todos convocados a repensar as nossas práticas. É curioso isso. É curioso porque temos que também nos interrogar. E fico muito contente ao ver aí uma série de movimentos de jovens psicanalistas, pensando em novos dispositivos, também outros tipos de formação, que interroga esse imaginário que nos acompanha. Né? Se o pequeno burguês, que é um microempresário do complexo de Édipo, que é um bom protótipo do neoliberalismo, está presente na teoria, precisamos também revisitá-la para dar um outro sentido e talvez, quem sabe, produzir uma psicanálise também à brasileira. É isso, colegas. Aqui para ouvi-los também. Obrigado. Muito obrigado, Israel. Passamos a palavra ao Alexandre, então. Noite, mais uma vez. Queria também me solidarizar com a Lívia e com o Israel em relação à barbárie que ocorreu no Rio de Janeiro ontem, hoje, que ainda não terminou, né? A gente não sabe como isso vai se desenrolar, né? Aproveitar também para agradecer o convite do Josias, por participar desse pré-lançamento, né? Parabenizar toda a equipe, o trabalho que envolve uma tradução, enfim, todo um trabalho bem difícil. Parabenizar todos que estão envolvidos nesse trabalho desse autor que até dispensa, né? De certo modo, uma apresentação, um autor que formou muitos de nós psicanalistas no sentido de participar da formação de algum modo, né? Do mesmo modo que o Israel, quando lançou o livro em 2018, eu estava também na França, só que estava sem dinheiro para pegar o ônibus da Paris 7 para Paris 8, que era um sanduíche que eu estava fazendo. O Christian Hoffman, inclusive, era diretor da Paris 7 na ocasião e participou desse lançamento, né, bem polêmico também, do livro por lá. Eu fazia um sanduíche de mestrado na ocasião. Depois fiz o doutorado, terminei. Na verdade, falta fazer uns créditos do doutorado na Paris 7 ainda. Mas aqui na Unicamp eu terminei, defendi a tese, e é um pouco por aí que vai o meu pensamento em relação a esse livro, que de fato provoca uma série de aberturas e questões em torno questões sociais, questões políticas, de filosofia política, mas também questões da política da psicanálise. Talvez eu me repita em alguns pontos aqui, porque falar por último sempre tem alguns pontos de repetição, mas a gente sabe, né, na clínica, que repetir nem sempre é indesejável. Então a gente fica um pouco por aí. Bom, tem um fato interessante aí de saída que eu queria dizer, que o Safon ele começa trabalhando, acho que nos primeiros textos de 79, alguma coisa assim, 69, 70 abaixo ou 70 final. Ele começa trabalhando a estrutura edípica e a teoria do sujeito. Depois, o último texto dele versando sobre uma civilização
edipiana, né? E nesse processo histórico, para marcar um ponto, ele marca no livro dele uma série de modificações, de transformações, né? Nesses últimos 40 anos. Ele tem um marco histórico bem preciso nas mudanças, né, que ocorreram na subjetividade, né, que propicia, de certo modo, a radicalização do neoliberalismo. Ele marca Thatcher e Reagan no fim dos anos 70, né? Um marcador que vai, podemos dizer, deixar a categoria indivíduo no centro, podemos dizer assim, uma série de relações. Bom, me parece, entendendo aí o que coloca o Israel em relação à universalidade do Édipo, né, até mesmo a proposta de uma civilização pós-edipiana já é uma universal afirmativa, né? A gente teria que entender o que é essa civilização, a gente está colocando todos nesse englobo da civilização. Aí me pergunto se os chineses vivem em uma sociedade pós-edipiana, uma questão que eu me perguntaria. Bom, mas o que o Safon me parece apresentar no cerne do argumento é uma espécie, podemos dizer, de um colapso da verticalidade da lei, né, instanciada em marcadores de parentesco, religiosos, biológicos, né, para um regime de subjetividade que está marcado, que tem um mercado, né, que está marcado pelo mercado, que tem um mercado no centro, né, digamos, funcionando como um operador, né, legitimando de algum modo um individualismo, né, e como isso promove, digamos, o que ele vai apontar como uma satisfação irrestrita, por exemplo assim, né, uma demanda por uma satisfação irrestrita que o mercado ideologicamente anuncia, né, com todos os seus tentáculos possíveis. Daí, Lacan, em algum momento, dizer que o capitalismo industrializa o objeto A, de algum modo, né? Bom, pensando na estrutura do texto, que eu acho bem interessante a maneira como ele apresenta, né, em três partes, assim. Uma primeira, pensando o que ele chama de ontem, né? O ontem é o título da primeira parte. Pode dar esse spoiler, Josias, acho que não tem problema, né? Um pequeno spoiler. O ontem, em que ele estabelece, digamos, as bases conceituais do parentesco e da família, né? Revisitando a antropologia, né? A psicanálise, depois Freud e Lacan, né? Ele faz todo um trabalho para apontar também, né, o quanto que a função da lei opera numa estrutura, não necessariamente o agente é esse pai, tal qual Freud, de certo modo, estabelece, né, numa certa leitura possível do Édipo em Freud, né? Então ele mostra ali a estrutura, como isso vai aparecer em Lacan, né? O Édipo trabalhando em termos de uma função e dentro de uma estrutura entre lei e desejo, né? Essa é a primeira parte. Aí depois ele tenta pensar justamente o hoje das relações de parentesco, né? Aí entra muito o que o Fernando trouxe em relação a uma certa obstinação dele, né, numa certa crítica que ele faz à questão do que ele chama da mercantilização da reprodução, né? Ele tenta demarcar isso. Eu vou voltar um pouco mais adiante isso, mas, de certo modo, o movimento que ele faz, né, nessa segunda parte, né, é como que as relações de parentesco e família são extremamente modificadas, né, nessa ascensão do individualismo, né, o indivíduo mais no centro do que a própria família. Isso ele traz esse contraponto, né. Traz também a questão da medicalização, que é uma coisa que eu também pretendo abordar, não necessariamente a medicalização, mas um pouco de uns pontos relacionados à clínica, né? E especialmente daquilo que, como eu disse, do que ele chama da mercantilização da procriação, né? E a terceira parte, que aqui eu acho que ele tem uma genealogia bem interessante, quando ele vai reconstruir a genealogia do conceito de indivíduo. Ele passa pelo num ponto de vista ocidental. Eu acho isso, demarcar isso, de um ponto de vista ocidental, passando pela filosofia grega, pela tradição judaico-cristã, né? Depois entra no liberalismo, até chegar no neoliberalismo, onde isso se radicaliza. Então, de certo modo, esse é o rascunho, se eu posso dizer assim, dessas três partes, em que, me parece, centralmente, ele está trazendo questões sociológicas, de filosofia política, mas com uma pretensão, se é que eu posso dizer assim, e pensar a clínica, né? O papel da psicanálise, como bem colocou
a Lívia, né? Qual que é o papel da psicanálise diante dessas transformações sociopolíticas, históricas, né? Bom, ao, de certo modo, revisitar esse livro, né, algumas questões me tocaram, assim, no sentido de poder pensar junto com o autor, sobretudo concernente à pesquisa que eu acabei de citar também, mas também em relação a questões da clínica contemporânea. O que que dá para dialogar com esse livro, com essas teses, com essas possibilidades de abertura em que ele está apontando, né? Primeiro, o que eu localizei na minha leitura, se eu estiver correto, é que ele me parece ele está apresentando, né, uma passagem entre duas clínicas. Uma clínica psicanalítica que tinha como norte um sujeito atravessado pelo desejo e pelas barreiras de interdição, pelas interdições, né, e o sofrimento produzido socialmente nessa dinâmica, dessa clínica, né, instanciada socialmente para uma clínica que tem que se haver com a individuação do sofrimento na era neoliberal, com a individuação do sofrimento, né? Atravessado muito mais por um apagamento, né, nas interdições, que é o que ele defende, né? O que ele vai chamar de apagamento da lei, do nome do pai, como essas estruturas estão, de certo modo, fracassando, né? Isso também a gente pode questionar, obviamente, né? Nessa nova clínica do individualismo, estaria, obviamente, a figura do indivíduo, né? Esse empresário de si, empreendedor de si, que é empreendedor de si, empresário de si ou empreendedor de si, os dois se falam, mas é uma expressão que o Foucault traz, né, para poder pensar a era neoliberal, né? Esse indivíduo, né, empresário de si, essa figura do indivíduo no centro, né, que individualmente sofre, individualmente tem seu diagnóstico, individualmente atinge seu gozo e o seu meio de satisfação. Uma dinâmica ditada, né, uma dinâmica ditada pela demanda, e eu diria, acompanhando a Lívia, né, pelo mandato de gozo, e não pelo mandato de lei. Aqui, ele faz uma distinção bem interessante, que eu vou voltar um pouco mais adiante, dessa diferenciação de uma clínica que opera pela demanda e de uma clínica que opera pelo desejo. Eu vou voltar um pouco mais adiante. Mas me parece que, quando ele traz que o indivíduo operando, né, por uma tentativa de satisfação, né, aquilo que e por uma tentativa de um gozo, né, por atingir um gozo, né, aquilo que eu me lembro do Zizek dizendo que é como se nós fôssemos bombardeados, né, por todas as direções, a mídia, as redes sociais, né, por diferentes versões da injunção goze. Goze. Desde o gozo no desempenho sexual, ao gozo direto, né, no desempenho sexual, ao gozo no sucesso profissional ou no despertar espiritual. Aqui, o gozo pensado, mais em sentido lacaniano, né, o sentido de um modo paradoxal de satisfação, que envolve renúncia, prazer, dor, né, não o gozo pensado como prazer, né? De tal modo que o gozo acaba funcionando, né? Essa demanda por satisfação, como um dever ético, Zizek vai dizer, né? Indivíduos que parecem não se sentirem tão culpados por violar inibições morais, mas por não serem capazes de um gozo possivelmente prometido, inclusive pelo um gozo que o mercado, inclusive, promete, né? A gente pode pensar no Zizek trabalhar a ideologia, né? A fantasia, os processos fantasísticos impostos, né? Interpelando os sujeitos com dinâmicas que vai fazer uma injunção de gozo, né? Ou pela própria via do Lacan também, a partir dos 4 discursos, que teria possibilidade de se trabalhar, né? Nesse sentido, o Safon traz um diagnóstico, né, de que a clínica hoje, né, ela é muito mais uma clínica da urgência da demanda de satisfação do que do desejo. Me parece que ele traz isso, né, como que atendemos muito mais, clinicamos muito mais em torno desse imperativo goze. É uma conclusão que eu acho possível se tirar, que dialoga com o Zizek, né, muito mais por essa demanda, né?
Uma demanda essa, né? Ele traz isso de uma maneira bem precisa, de uma satisfação que não necessariamente inclui o outro se satisfazer também. Ele traz esse ponto de forma literal. Disso, imediatamente, fazendo um pequeno salto, mas para poder abrir possibilidades de discussão, pensar no que a gente vive hoje na cultura diagnóstica, né? Ou seja, a individualização e gestão do sofrimento, né, pela lógica diagnóstica dos manuais. Aí que me parece essa cultura diagnóstica, né, me parece ser orientada ideologicamente, algo que eu venho pensando, mas que outros também pensam. Me parece que tem três condicionantes associado ao que se promove como ordem e como funcional em oposição ao disorder, né, do DSM. O que o Lacan já detectava, né, com a ideia de que num tempo anterior, no seu retorno a Freud, 53 em diante, né, a assunção da psicologia do ego, né, que o Lacan detectava ali que havia dois elementos centrais na psicologia do ego, né, que promovia a adaptação do sujeito ao seu meio, né? Hartmann dizia isso, com todas as letras, né? O success e o happiness, o Lacan vai dizer. O sucesso e a felicidade. Estava envolto ali nos propósitos da psicologia do ego. Mas me parece que tem um terceiro, que se torna mais central, eu acho, nessa radicalização do neoliberalismo, que é o ideal de produtividade. Um indivíduo produtivo, logo um indivíduo funcional e feliz, né? Daí os vários processos de culpabilização do demeritado, que tem seu sucesso ou fracasso absolutamente individuado. A gente teria várias camadas para se discutir isso, mas, de certo modo, está se negando a instância do social e promovendo a categoria indivíduo no centro dessas relações. Tudo se passaria como se uma vida digna de ser vivida precisa passar por esses três marcadores estritamente individuais. A tal ponto, eu não sei se vocês concordam, mas me parece que isso é algo, pelo menos que a gente encontra muito na clínica. Me parece que hoje o diagnóstico ele não é só uma questão de imposição do saber psiquiátrico, mas algo demandado e performado pelos indivíduos, né? Há uma demanda, uma busca, uma performance em torno do diagnóstico. Eu não estou dizendo contra o DSM, não é nenhum discurso desse tipo, mas apenas apontando os excessos, né? E, de algum modo, como a categoria indivíduo está atrelada a esses processos. Basta ver o que o Safon traz também, os lucros da indústria farmacêutica, enfim, toda essa lógica neoliberal orbitando, né? Bom, e o grande efeito dessa cultura diagnóstica, por vezes, como destaca o Biermann, num texto bem interessante, Mal-Estar na Contemporaneidade, né, é justamente diagnósticos que descartam uma etiologia subjetiva e que não consideram marcadores sociais do sofrimento. Uma clínica legitimamente posta, uma clínica do indivíduo e não do sujeito. Me parece que isso tá posto, de algum modo, nesse texto, essa questão. Sobretudo no momento 3 ali, em que ele radicaliza um pouco mais a discussão, sobretudo com Durkheim, com Max Weber, né? Um autor que tem uma coisa bem interessante que eu não tinha visto em outros contextos. Ele faz uma articulação da pulsão em Freud com Durkheim. Eu achei bem interessante essa articulação. Pois bem, né? Disso a gente poder pensar aqui, né, numa certa urgência de uma psicopatologia que considere o sujeito e o laço social. Não pensar a partir de uma individuação clínica. O que a gente chama de psicopatologia fundamental, né, e não simplesmente a individuação. Aqui pensando na psicopatologia fundamental, diferenciando da psicopatologia geral, ainda que as duas, obviamente, dialogam, né? Aí o desafio posto pelo Safwan, me parece, eu me lembro que eu trabalhei num texto do Ernesto Laclau, que é um autor muito caro, é um argentino que eu trabalhei muito no meu mestrado, populismo, teoria do discurso,
do Ernesto Laclau, também como ele pensa o que é um processo identitário pautado em demandas sociais, né? Que cria campos populares, campos antagônicos, tanto seu trabalho também, que é o Chantal Mouffe, é um trabalho que me interessou muito. Mas ele tem um texto bem interessante que se chama Emancipação e Diferença. Foi Emancipação e Diferença ou só Emancipação? Eu acho que eu estou juntando duas coisas, mas eu lembro que tem emancipação. E ele tem um diálogo com Derrida, do Espectros de Marx, bem interessante, em que o Derrida vai falar do messianismo, né? E sobre a estrutura da promessa, como toda promessa de uma garantia de cura, né, de uma garantia de eficácia, ela habita de algum modo o messianismo, de uma garantia antecipada de uma cura. E o quanto isso, de certo modo, é uma promessa, se a psicanálise opera por essa via, e é o que a gente tenta não fazer, de algum modo, com um discurso analítico, é não operar na estrutura da promessa, né? É, de algum modo fracassar, como disse a Lívia, diante essa promessa de uma totalidade, de um sujeito organizado dentro de uma certa lógica que, de certo modo, descarta o real. Daí uma psicanálise não toda, como me parece que veio a calhar aí a ideia do que a Lívia trouxe, né? É, um ponto que eu queria destacar aqui, é, que, no meu modo de ver, é bastante polêmico, quando ele vai trabalhar a questão do, que ele insiste do primeiro ponto até o fim, que é a questão do mercado da fertilização, que é uma questão. Tem um autor, que eu não me lembro, não estou me lembrando o nome agora, que a Érica Parlato traduziu, traduziu recentemente um livro dele, que eu esqueci o nome agora, que ele trabalha a questão da reprodução assistida. Eu me esqueci o nome desse autor, mas quando o Fernando estava falando, eu me lembrei, agora eu esqueci. Mas também é um outro autor que trabalha essa questão, né? E ele trabalha esse ponto, né? Mostrando ali toda uma reflexão em torno de como as relações de parentesco, né, são afetadas em relação a esse mercado da fertilização, né? Dali ele traça essa diferença mais central entre demanda e desejo. Ele diz assim: é possível ter uma criança, a demanda por uma criança, sem passar necessariamente pelos desfiladeiros do desejo, na sexualidade, num parentesco sabido desse pai, né? Ou seja, é possível negar o lastro de parentesco e também passar pela sexualidade, sem passar pela sexualidade, e você ter o que ele vai falar, o objeto criança. Então, isso é uma demanda por uma criança, né? Aí ele traz uma demanda por uma criança que não necessariamente passa por esses desfiladeiros do desejo. Isso ele traz. Aí ele traz vários pontos delicados, né? Por exemplo, pesquisas, ele traz um invólucro de várias pesquisas, sobretudo norte-americano, né? Ele traz um doador de esperma, né? Que tem uma prole de 400 filhos, né? Ele traz uma demanda por espermas escandinavos, que era muito maior do que de outras regiões do país, né? Ele fala dos contratos de barriga de aluguel com mães indianas, né? Em que essa relação, como bem trouxe o Fernando, é uma relação estritamente contratual, né? Ele traz uma série de questões, né? Mas, ao mesmo tempo, questões críticas, eu diria, relacionadas a essa mercantilização. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto, né, o quanto toda essa crítica que ele faz não pode facilmente destoar por uma espécie de defesa de um ideal de família universalizável. Esse é um ponto, né? Porque esses processos de ausência do pai, eles não se dão numa absoluta igualdade. Por vezes, opera em dinâmicas em que a função da lei se exerce em sentido de uma horizontalidade, né? Não dependendo da verticalidade do nome do pai. Mas é óbvio que as questões que ele traz em torno dessa questão, né, são pertinentes, mas em que medida isso não pode ser pensado desse modo, como eu disse, né, numa possível universalização
Ele não diz literalmente isso, mas como não pode ser pensado como uma defesa disso, né? Daí ele trazer a ideia do pai como doador de objeto parcial, né, não no objeto total, enfim, toda essa questão é bem trabalhada no livro. Tem mais um tempo? Bom, eu acho que eu queria falar um pouco da questão da singularidade, mas fica por uma outra ocasião. Do mais, eu queria agradecer mais uma vez e parabenizar por esse livro, bastante interessante e potente para várias discussões de várias ordens. Eis que o Josias sumiu. E, na verdade, tive que entrar num outro aparelho aqui que deu um bug. Então, mas queria então agradecer, né, Alexandre, e Isael, Fernando, Lívia, esses comentários iniciais, que mais comentários foram, a gente pôde observar, cada um fez uma grande leitura aí do livro já, né, trazendo muitas questões que eu acho que começam a conversa sobre o livro. Queria desde já também anunciar a vocês que essa conversa ela vai continuar nesse formato de debate, de apresentações de trabalhos, no lançamento oficial do livro, que vai ser no dia 29 de novembro, em Porto Alegre, na jornada do EBEP Porto Alegre, Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, em que a gente vai contar também com a presença do Joel Birman, Luciano Elia e de alguns outros colegas que vão estar articulando seus trabalhos a esse livro, então, sendo lançado, né, a temática da civilização pós-edipiana. Eu queria ainda abrir para se algum dos colegas que estão assistindo aqui tiver uma questão, um comentário, impressões, ao escutar essas leituras dessa mesa de apresentação, pode, por favor, se inscrever ou abrir seu microfone e falar. A gente tem um espacinho aí para isso. Enquanto isso, enquanto escutava vocês, eu fui buscar na própria referência do livro aqui, o Mustafa Safwan, ele publicou o livro Estudo sobre o Édipo e Sexualidade Feminina, que o Fernando mencionou, em 70 mesmo, quando ele tinha 50 anos. E esse livro, que vem em 2018, é quando Mustafa Safwan tinha 97 anos. Então, ele escreve essa primeira volta aí ao Édipo, né, a sexualidade com 50 anos, e 50 anos depois, basicamente, ele, digamos assim, que dá para a gente dizer que ele morre se questionando, né? Ele realmente dá uma segunda volta nas propostas, na maneira de ler o Édipo nesse outro livro. Alguém com interesse de falar, colocar uma pergunta? Senão a gente passa aí, então, a uma última rodada de comentários finais aí para Lívia, Fernando, Israel e Alexandre. O que mais vocês quiserem comentar à medida que foram escutando os colegas. Qualquer um pode falar, segue a mesma linha, como é que a gente faz? Toma a palavra. Sim. Enquanto não tem inscrições, pode tomar a palavra aí, Fernando. Então, não, vou aproveitar para falar um pouquinho, antes era mais dessa ideia do livro, do que me faz pensar aí, mas acho que tem algumas questões importantes do que a gente falou aí, escutando Israel, escutando Alexandre, escutando a Lívia, né? Primeiro, claro, né, eu acho que tem que marcar esse momento de hoje do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, né, não terminou, né? Na verdade, né, desde 15 anos atrás, quando você entrou no Complexo do Alemão, hoje de novo está pior do que foi antes. Então, né, as coisas só estão aumentando. É, e é uma questão psicanalítica aí também. Eu acho que não tem como a gente não ficar de fora.
Mas eu estava pensando aí como operar com tudo isso, né? Porque é interessante uma pessoa de 97 anos trazer isso, né? Trazer essas questões. Acho que isso né, tem que levar em consideração, não dá para não, né? Com relação, eu acho que isso que a gente estava trazendo aqui com o Édipo como universal, eu não sei, eu acho que eu acho que já deu, sabe? Não é universal, não tem como a gente defender isso, não é, você vai ver Freud ali e tal, errou e bom, né? É isso, né? É, logicamente não tem como tu segurar isso, né? Não dá, né? E claro que isso vai trazendo consequências, né? Mas enfim, né? Acho que tem um ponto que tem que dizer não, né? Deu. Até mesmo se a gente tem que pegar essa ideia, eu acho, né? Do que é um sujeito, né? Já que a gente falou de indivíduo, sujeito, mas o sujeito é movimento, o sujeito não é uma entidade, não é um endereçamento. Tá? Como é que tu vai pensar o sujeito qual é o sujeito de uma família, né? Qual é o sujeito de uma relação de homem e mulher, qual é a relação de pai e filho, mãe, não importa, social, né? Mas a ideia de sujeito, né? Sujeito dividido. E se a gente pega essa ideia de sujeito dividido entre né, enunciado e enunciação, mas das marcas que ficam aí, né? E do ato também. Então, eu estava pensando, acho que aí entra uma outra questão que o Alexandre trouxe também. Eu, o meu, o meu laboratório na universidade se preocupa justamente em pensar um contramanual com relação ao DSM e as questões de diagnóstico, né? Acho que a gente tem alguns artigos já, algum trabalho sobre isso, né? Pensar uma outra forma de fazer diagnóstico que não seja pelo fenômeno, né? Mas na relação de um com o outro, né? Nisso desse endereçamento aí. E não é simples, né? Não é desfazer o diagnóstico, mas é pensar uma outra forma de diagnóstico. Mas aí eu fiquei pensando também numa outra questão, que é essa questão que a gente fica falando, que é do gozo, né? Que também não é uma palavra que me soa muito bem, porque a gente entende essa questão do sexual, né? Mas o gozo é o contrário do sexual, né? E eu acho que, pegando Lacan mesmo, mas o gozo é o sentido, Lacan vai dizer isso bem, né? É dar sentido às coisas, entende? E como isso é complicado, né? Mas também como é que tu não vai fazer, né? Então, eu gosto nesse sentido de usufruto mesmo, né? De fazer essa. E me parece que aí sim tem uma questão interessante assim, de pensar quando a gente está o que que faz a gente se reunir numa extrema-direita, por exemplo, mas pode ser em outros grupos também. São formas de gozo, e o gozo, para ser gozo, ele tem que ser compartilhado. Então, não é o gozo do indivíduo, o gozo é compartilhado, por isso é sentido, né? Então, é essa ideia aí. E aí, de novo, né, de como pensar uma psicanálise, né, que necessariamente aí vai entrar numa questão que se distancia muito da questão do indivíduo, da questão de um, não sei, quer dizer, como a Margaret Thatcher vai dizer, né, e o Safon retoma, né, essa questão, quer dizer, o importante é o indivíduo e não a sociedade, como se tivesse essa divisão, né, como se fosse possível separar uma coisa de outra, né, mas enfim, isso tem efeitos discursivos e efeitos que vão estar diretamente ligados aí na maneira como a gente acaba se relacionando como sociedade. Então, assim, para algo do que foi suscitando aqui as nossas conversas, o que me toca aí, né? É, tu citou Laclau, né? Que também eu acho, Vanessa Laclau, Chantal Mouffe, da guerra de identidades, né? Eu acho que a gente tem uma questão muito séria aí para pensar
na psicanálise é essa questão das identidades, né? O que que é uma identidade, como é que a gente está vivendo isso, como é que a gente toma, que é também um lugar de gozo, né? Se a gente vai tomar como sentido, né? Faz sentido. Com, então, e o mais importante para mim de toda essa questão aí é o que, né? Qual é o objetivo de uma psicanálise, entende? Seja ela na clínica, principalmente, né? Que é daí que ela parte, mas numa pesquisa também, né? Eu acho que tem um posicionamento aí. Não é, deixa correr para ver onde é que a gente vai chegar. Acho que é por aí. Eu achei interessante, né? Eu também fiquei pensando na questão dos diagnósticos, até antes mesmo do Alexandre nomeá-los assim, a partir de quando tu falasse, Alexandre, sobre a individuação do sofrimento, né? E na hora já me veio, assim, o diagnóstico, porque a problemática, né, em torno dos diagnósticos que estão em alta hoje em dia, porque na clínica a gente escuta bastante, assim, né, pacientes trazendo, acho que eu tenho TDAH, acho que meu filho tem autismo. E aí o TDAH, né, toda vez que aparece, eu penso assim, quem é que não tem hoje em dia, né? Quem é que talvez não se reconhece em alguns do que são então nomeados critérios, quando a gente está sendo constantemente bombardeado, né, por informações é, de modo instantâneo e momentâneo, né? Vem e assim que vem já troca por um próximo estímulo, né? E, e acho que estava pensando, né, enquanto eu preparava a fala para hoje, na semana passada me chamaram para dar uma entrevista no SBT falando sobre, porque o Ministério da Saúde divulgou recentemente, né, na semana passada, então, que depois de quase 20 anos aumentou no Brasil o número de fumantes, né, o consumo de tabaco, o que é algo que, então, como eu disse, não acontecia há quase 20 anos, e esse ano aconteceu, né, foi detectado, então, esse aumento, e, e acho que talvez a lógica neoliberal do capitalismo tardio, ela vai chapando as histórias no sentido, assim, chapando o simbólico no sentido de não tem história, né? Então, eu tenho autismo, eu tenho TDAH, isso vem antes de o que será que se passa no laço social contemporâneo que produz, né, sintomas coletivos, né, que então tá produzindo aí um aumento no consumo de tabaco, por exemplo, que está produzindo um aumento nos diagnósticos, né, e acho que, de novo, assim, né, não é à toa que mencionamos a situação que se passa no Rio de Janeiro, porque acho que a gente está falando tudo de uma mesma coisa, tudo me parece, né, efeitos de algo que vem se entranhando já há algum tempo em todas as facetas, assim, né, em todas as áreas da vida do sujeito, assim, lá, o Israel falou a palavra fagocita, né, que eu achei super bem colocada. Pensei agora num mergulhamento, assim, né, uma inundação, talvez, do laço social, enfim, a partir dessa lógica, né? E, e bem, acho que, de fato, assim, né, não se esgota, a gente está, talvez, pensando algumas questões, acho que foi super interessante escutar também as outras leituras possíveis desse livro, né, a partir então do que vocês trouxeram. Eu, então, na tradução, acabei lendo e relendo muitas vezes e de fato, eu acho que talvez o que vocês trazem, né, sobre
a história do Safo enquanto alguém que também pôde transgredir, né? Talvez ler esse livro à altura dessa história transgressora é também poder transgredir a sua leitura, né? A partir de aí diferentes leituras, né? A partir de um lugar plural que não se fecha. Então, bem, também agradeço muito, assim, né, ao debate, foi muito interessante ter escutado vocês três, e acho que tem algo que eu queria comentar também que o Fernando trouxe, né, que é esse léxico patriarcal da psicanálise, assim, né, que eu acho que a gente tenta, talvez, fugir, mas é difícil, né, a língua resiste, os linguistas nos ensinam isso, assim, né, então, como poder, talvez, também propor novas teorias e epistemologias que digam da psicanálise, também podendo pensar nesse servir ao tempo, no sentido de estar à altura do tempo, né? Acho que o Lacan coloca isso, e essa frase segue sendo revisitada, porque o tempo muda, né? E acho que a psicanálise precisa mudar também, porque, diferentemente do que às vezes alguns e algumas psicanalistas pensam, a psicanálise está dentro desse próprio mundo do qual a gente está tecendo essas críticas sobre, né? Ela não está fora, ela não fala de um lugar de fora. Então, bom, que acho que espaços como esse hoje, né, dão dão respiros para a gente seguir na luta, né? Por talvez outras nomeações e, e outras leituras possíveis disso que a gente já então chegou no consenso aqui hoje de que não é universal, né? Bom, obrigado por essa troca, mas fiquei também tocado pelo que o Alexandre comentou. Particularmente lembrei de um neologismo do Lacan, no Seminário 17, que ele vai dizer o seguinte, que todo discurso, né, aí eu coloco o discurso da medicalização, é um deles contemporâneo, como um discurso que nos amaestra, né? Esse é o neologismo do Lacan. A maestra porque ele pode ser catalogado como um dos discursos do mestre contemporâneo. Então, fiquei tocado também por essa sua insistência em retomar o discurso da medicalização, que é um dos discursos, né, do mestre contemporâneo, aquele que catalogado como um dos maestra. Afinal, eu passei por uma farmácia e do restaurante à noite, e tinha uma farmácia aberta e tinha uma placa assim, do Viagra de R$ 9,90. E a farmácia estava aberta, essa placa é enorme, assim, né? R$ 9,90. Lembrei que Viagra era uma medicação muito cara no começo, né? Então, quando você falava da medicalização da vida, da sociedade, lembrei exatamente desse neologismo proposto por Lacan, né? Todo discurso que pode ser, que nos amaestra, aí como discurso que vai dar conta desse mal-estar contemporâneo, pode ser catalogado também como um dos discursos do mestre contemporâneo. Bom, é isso, temos uma empreitada pela frente. Gosto quando o Fernando fala de escutar o que nossas pesquisas podem também anunciar, nós que estamos em laboratórios diversos, fazendo interseções com a psicanálise. Acho isso que é dar continuidade, e a Lívia, eu acho que retoma a ideia do Lacan, e acho que tem uma revolução negada a Lacan, né, me parece importante, mas é de estar à altura da época, quando Lacan critica também lá no Seminário 12 a ilha em que vivem os psicanalistas, às vezes, nos seus feudos, né, e isso retoma um debate que o Fernando acentuou, né, que nossas falas, de alguma forma, curto-circuita aí pela questão da dimensão política da psicanálise, mas que isso vai abrindo por uma série de debates que o tempo fica encurtado, mas aqui temos essa tarefa de dar continuidade à provocação feita por Lacan, de que temos que, de fato, estar à altura da nossa época, para ler esse mal-estar. Então, obrigado por estar aqui também com vocês, conhecendo vocês mais de perto. Alguns conheço porque leio algum outro texto,
e o Josias, por nos aproximar, né, esse país tão continental entre Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, e a editora que está aí começando também a dar voz ao nosso trabalho no campo da pesquisa. Isso é muito bom. Então, obrigado também você, Josias, por esse espaço de interlocução, que também é formativo nesse sentido mais amplo do termo. Também queria agradecer a conversa que tivemos, essa troca muito boa. Essa frase é muito interessante, né? Que antes renuncie à prática aquele, a clínica, aquele que não alcance em seu horizonte a subjetividade de sua época. Eu acho fantástico porque o horizonte é inalcançável, né? Parece que o Lacan está postulando isso como uma tentativa mesmo, né? E uma sociedade, vou falar da brasileira como a nossa, né? Em que uma série de processos sociais ocorrem em diversos âmbitos, questões de gênero, questões de raça. Se um analista não consegue reconhecer esses processos no horizonte da sua prática, né, o seu ato analítico vai estar, de algum modo, comprometido, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece que a gente tem uma forma de escuta, me parece, na psicanálise, em que circula justamente esse irreconciliável, né? O Lacan, no Seminário 11, ele diz que o desejo do analista é o desejo da pura diferença. Me parece que, ao escutar identidades diagnósticas fechadas, de certo modo, a gente não está escutando a diferença, né? De certo modo, a Lívia acho que tocou isso, o Fernando disse que pensa numa outra proposta, que, de certo modo, eu imagino articula psiquiatria e psicanálise, acho que é um movimento também que o Mário Eduardo faz aqui no Unicamp, com a ideia de psicopatologia fundamental, né? Me parece que essa escuta da diferença, ela não é uma escuta da identidade, né? É uma ética da diferença em favor ou distinguindo-se de uma ética da identidade, né? Os fenômenos não vão aparecer, os processos, os discursos não vão aparecer num regime de igualdade, me parece. Então, buscar a diferença no discurso, não assumir de antemão, a priori, o significado, né? Me parece habitar um pouco do discurso analítico, né? O analista que já decidiu o significado último do sofrimento de um analisante está operando com uma outra forma de clínica, né? Mas me parece que a gente oscila, né, esses dois movimentos, de reconhecer que estamos diante de um sujeito concreto, atravessado, né, e também operar a partir de uma clínica da diferença. Parece que é um desafio. Acho que, de certo modo, o livro toca um pouco também nesses pontos. Bom, agradeço também, mais uma vez, a oportunidade e bom lançamento presencial. Bom, quero agradecer a vocês, então, em nome da editora Discurso, em nome da comunidade psicanalítica brasileira que vai estar recebendo, né, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo sobre um livro tão importante. Em alguns dias, essa gravação vai estar no canal da editora, à disposição, então, para a gente poder compartilhar. E a partir da semana que vem, o livro começa a ser enviado, né? Então, vocês podem acessar. Todos que vão assistir esse bate-papo podem acessar no site da Editora Discurso e a gente pode estar enviando. E como eu já disse antes, fica o convite para o lançamento presencial, então, dia 29 de novembro, em Porto Alegre, na jornada do EBEP-POA. A gente vai estar celebrando presencialmente, então, essa outra modalidade de lançamento desse livro. Então, muito obrigado, Alexandre, Israel, Fernando e Lívia, e até um próximo encontro. Abração. Obrigado. Abraço, pessoal. Prazer. Boa noite. Prazer, Grande prazer. abraço.